Então, olá aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. Acabei de começar a gravar, vi uma formiga aqui, tive que passar. Gente, eu vou fazer um teste hoje, tá? Eu vou tentar retomar os reacts que eu tinha... Eu fiz alguns, acho que no fim de 2022, mas daí começou a travar, não sei o que, eu não tava conseguindo fazer direito e eu parei. Vou tentar retomar, tá? Isso aqui vai ser um teste, talvez dê tudo errado. Vamos ver no que vai dar. Só que é o seguinte... O meu objetivo aqui não é arranjar briga, não é discordar de tudo, não é arranjar treta. Tá bom? O meu objetivo aqui é fazer um react, ouvir o que a pessoa tá falando, tentar entender a percepção dela e colocar a minha percepção sobre o que ela tá falando também. Tá bom? E também de áreas que eu imagino que eu conheça, né? Na verdade que eu sei, que no caso é teatro. Para quem não sabe, eu sou ator, professor, diretor de teatro. Eu sou mestre em artes cênicas e a minha pesquisa é voltada à atuação. Eu pesquiso o trabalho do ator, principalmente focado aí no sistema do Stanislavski, né? E no de Nikolai Demidov. Fiz vários vídeos já aqui sobre os dois no canal, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui ao que eu vou reagir. Olha só, pesquisei Stanislavski, como vocês podem ver, no YouTube. E achei um cara falando em um podcast, na verdade o A Deriva, que é um podcast bem grande, bem famoso, falando da Stanislavski. É o Laerte Mello, ator e diretor de teatro. Eu já ouvi falar dele, mas não conheço o Laerte, assim, não sei quase nada sobre ele, tá bom? E o meu objetivo aqui não vai ser ficar criticando o Laerte, porque eu nem conheço ele. Eu vou focar aqui no que ele vai falar sobre Stanislavski. E eu vou colocar a minha visão em cima do que ele falar, tá bom? Eu acho o React uma forma democrática e interessante de eu abordar alguns assuntos a partir de uma visão de outra pessoa. Isso é bem interessante porque me motiva, não é? Me instiga a pensar sobre coisas. Então vamos lá, né? Já começar dando os recadinhos, na verdade, antes que eu esqueça, né? Na descrição da live, né, gente, link para quem quiser se tornar membro do canal, link para as minhas redes sociais, para o meu Live Pix, que também tem aqui, ó, o QR Code para quem quiser, né, porque eu tô aqui usando o OBS para essa gravação e o OBS permite que eu coloque essas coisinhas aqui, não é mesmo? E se vocês gostarem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam se vocês gostarem, se vocês quiserem, né? Então vamos lá, vamos ouvir aí o Laerte falando de Stanislavski. Em off, tu falou que tu foi pra Rússia também, né? Foi. Pra ver teatro, festival, estudar? Então, qual que é? foi o seguinte, né, eu dou aula numa escola que chama Teatro Escola Célia Helena, e aí eles juntaram um grupo de 15 alunos para fazer um intensivão no Teatro de Arte de Moscou, que é assim a escola de teatro, né, mais famosa do mundo, porque lá Vocês podem ver aí que meu o computador. Stanislavski criou esse método dele aí. E a gente foi lá, ficou 3 semanas lá em janeiro de 2020, quando estava começando a pandemia, né? A pandemia estoura dia 16 de março e a gente estava lá em janeiro, num frio absurdo, né? E foi muito legal ver como lida de outra maneira com o artista, né? É um país horroroso. Só um pause aí que eu acho que eu vou fazer um complemento à minha fala inicial com o meu objetivo aqui dos reacts. Meu objetivo aqui é fazer um diálogo com quem eu estou reagindo. Um diálogo mesmo que indireto, assim, sabe? Uma troca. Enfim, eu acho que isso aí deve resumir bem o meu objetivo aqui. Então vamos voltar aí ao vídeo. Em vários sentidos, né? Homofóbico, racista, com um histórico terrível, né? Da época do comunismo, dos assassinatos do Stalin e tal. Tem um monte de coisa de ruim. Mas tem uma coisa que é o respeito ao artista e ao... Em relação a esse contexto mais político que o Laerte está trazendo aqui, eu não vou comentar sobre isso, tá? Eu vou tentar focar aí na parte do Stanislavski, do teatro mesmo. Mesmo eu tendo aí talvez uma visão acerca do que ele está falando aí, mas sobre esse assunto, né, esse contexto mais político, eu vou focar na questão do sistema e do método, como está escrito aqui do Stanislavski. professor
que é um negócio que eu nunca vou esquecer. Né? Num dos primeiros dias que a gente foi com uma guia no cemitério, ela foi mostrar como os caras, né, fazem estátua de celebridades, e a maioria era estátua de celebridade, de atores de teatro. Né? Lá o teatro é muito mais importante que a televisão, então o ator de teatro é que tem essa consideração que tem aqui o ator de TV. Vou né? dar uma acelerada, tá, gente? E a coisa do professor, cara, o respeito absurdo, assim, pelo cara que multiplica o conhecimento, sabe? E eu fui como professor, né? E aí começa já da onde você vai, das instalações, né? A gente ficou nas instalações da escola. Aí os alunos foram para um lado do prédio, e aí eu fui sozinho para o outro, né? Aí eu cheguei lá, a minha instalação era um apartamento com sala, cozinha, banheiro, né, quarto. E eles dormiam juntos, assim, né, em beliches e tal. E aí, cara, Só dando falei, um pause aqui, nossa, fazendo um rápido, eu falei que não ia comentar, né? Eu já me indo contra o que eu acabei de dizer. Fazer um rápido comentário sobre esse contexto político, porque isso que eu vou falar, ele afeta o nosso próprio entendimento acerca do sistema do Stanislavski, então eu acho bastante importante. O que eu quis dizer que eu não vou entrar muito aqui é no sentido de que, o comunismo foi bom, o comunismo foi ruim, o comunismo não sei o que. Não, eu vou focar no que tem a ver com o sistema do Stanislavski de fato, né? E assim, o governo soviético da época, ele realmente tomou o sistema do Stanislavski como um método soviético a ser treinado nas escolas de teatro da União Soviética, assim. Métodos que diferiam muito do que métodos que diferiam do que eles da forma que eles interpretavam o sistema do Stanislavski, porque houve muita deturpação a partir dos próprios pupilos do Stanislavski e tal. Os pupilos do Stanislavski, enfim, a maioria serviu só para trazer coisa mal entendida pra gente, distorções, enfim. O governo soviético da época, ele pegou esse modo distorcido de ver e meio que aplicava nas escolas de teatro da época, assim. Até o método do Nikolai Demidov, ele foi censurado, assim, eles não deixavam praticar. Teve censores até dos escritos do Demidov que falavam, olha, se tiver alguma escola praticando isso aqui, não pode, tem que ser fechado, não pode ser permitido. Então, enfim, vamos ver mais o que o Laerte vai falar, mas tem esse contexto, né, de que o governo, ele realmente, ele via na questão das ações físicas do Stanislavski, né, uma visão deturpada das ações físicas do Stanislavski, como a única forma, ou a forma mais correta ali de se treinar os atores, enfim, né. Porque não, você é professor. Aí eu, tá. E aí, mas aí vai para a escola, e aí tem o intérprete, né? Quando ele vai falar, olha, quando os nossos costumes são diferentes, então a gente sempre fala um pouquinho antes, tal, para vocês antes de começar o curso, porque, né, para vocês entenderem o costume do lugar, tal. Aí o respeito ao professor. Então quando o professor entra, toda aquela coisa que a gente acha careta, né? De levantar, ou lá continua. O professor entra, as pessoas levantam. Tem o professor fala, todo mundo tá quieto. É um negócio assim que eu não sei. Você lerá mais precisa viver aquilo lá que a gente viveu ali, sabe? Para entender esses caras que não é uma disciplina, não é um negócio que é porque é imposto. Alguém mandou, né? Exatamente, é um negócio assim que é do coração, né? E tem uma coisa no contato, assim, né? Cara, da admiração por esse conhecimento que o cara tem, que eles chamam, quando ele vai te dar a mão, ele é o segunda mão, terceira mão, quarta mão. Assim, se o cara estudou com o Stanislavski e deu algo pro Stanislavski, ele é a primeira mão. Se alguém estudou com o Stanislavski e aí ele vai te complementar, ele é a segunda mão. Entendeu? Tem quase que um título nessa relação de conhecimento, de repassar o que você... É a mesma coisa de arte marcial, assim, de faixas. Pode crer, tem muito a ver. O que tem no teatro russo que é tão marcante? O que esse cara criou? Por que é diferente? Por que tem lá? Ele é o cara que trouxe esse sentido da verdade, do vivenciar o momento. O Stanislavski... É interessante isso, né, porque Stanislavski, ele foi tão importante, eu já falei isso em tanto vídeo que eu fiz aqui, lives, enfim. Stanislavski, ele foi tão importante para a atuação no mundo e pouca gente conhece ele. Não existe um filme sobre Stanislavski, um filme live action, um filme assim,
com atores sobre Stanislavski, né? Atuando Stanislavski, alguém interpretando Stanislavski. Um filme grande, igual existe filme sobre músicos, sobre Mozart, por exemplo. Sobre Stanislavski não há. E é engraçado que o próprio cinema, que foi muito influenciado por Stanislavski, não faz um filme sobre Stanislavski. Por exemplo, o cara que está entrevistando aqui, que eu esqueci o nome dele, eu sabia. O entrevistador aqui no podcast, né, o host. Com certeza, se ele já ouviu falar de Mozart, já ouviu falar de Beethoven, já ouviu falar de Picasso, né, que são outras artes. Mas não sei se ele já tinha ouvido falar de Stanislavski, por exemplo. Enfim, vamos lá. O que ele faz é isso. Ensinar, entre aspas, como você chega nesse negócio da verdade. Né? Como você está o tempo todo acreditando naquilo que você está fazendo. Né? Ele que criou esse termo de circunstâncias dadas, inclusive. Né? Então pense no que aconteceu para esse cara estar na situação que ele está hoje. Essa ideia era revolucionária, né? Porque ele trouxe isso. Até então o teatro era o quê? Era mais... Eu tô percebendo que tá meio travadinho o vídeo, tá, gente? Mas... o Petri. Petri, isso. Esse cara que chama Petri, Arthur Petri. Eu tô percebendo que o vídeo tá meio travado, mas se o áudio estiver bom, já ajuda. O meu notebook é terrível, gente. Até por isso que eu nunca mais tentei fazer react, porque ele é uma mula, assim. Ele é uma lerdeza. Vamos lá. Fingimento, entre aspas? Era, exatamente. Deixa eu voltar aqui que ele falou. Era revolucionário, né? Porque ele trouxe isso. Até então o teatro era o quê? Era mais fingimento, entre aspas? Era, exatamente. Exatamente. Era essa coisa declamada, né? Exagerada. Né? Que você não existia novela no cinema. Então, hoje a gente já está acostumado com essa forma naturalista do cinema e da televisão. Que você olha e fala, isso aí é a vida, né? É o dia de hoje, tá? São atores, mas é tudo muito natural. Olha como ele, se você chega a falar isso, ele é tão bom, ele é tão natural. Não existia isso. Então, quando ele põe isso no teatro, isso revoluciona. Hoje a gente fala, mas, cara, isso é óbvio, né? Só que não era. Sim. Não era assim. Então, tudo que a gente vê de arte hoje está fundamentado na teoria dele. Isso, nessa coisa do naturalismo, desse realismo. Pelo menos... Ele que começa. Sabe de onde ele tirou isso? Ou foi uma ideia que ele teve? Mas é assim também. Stanislavski, ele influenciou muito o cinema, mas o cinema meio que pegou o que o Stanislavski falava e meio que adaptou pra ele também. Os atores do Método, tal, Lee Strasberg, o Actor Studio, eles não usam o sistema do Stanislavski, eles usam uma versão deles lá que virou uma coisa deles. A gente pode dizer que eles se inspiraram no sistema do Stanislavski, principalmente na questão da memória emocional e tal. Mas não é o sistema do Stanislavski. Os atores que usam o método tal, que a gente ouve falar, eles não estão usando o sistema do Stanislavski, eles estão usando um outro negócio. Que teve uma inspiração no sistema do Stanislavski, mas não é o sistema do Stanislavski. E isso é muito importante a gente dizer. Ele viu alguém fazendo? Ao contrário, ele estava incomodado com esse jeito histriônico de fazer teatro, com essa gritaria e tal. Né? Então ele vai e fala, não, é de outro jeito que eu não fazer isso. E a partir daí ele começa a estudar a psicologia humana para entender como é que funciona a mente, para conseguir acessar esses lugares? Não, muito mais na prática. Na prática, no corpo, né? Controle demais do corpo, assim. É tipo malabarismo, inclusive. Tem algo de malabarismo, de acrobacia. Isso é outra coisa também, gente. Eu acho que uma coisa que... um erro, talvez, não sei se um equívoco em que pesquisadores de Stanislavski, alguns caem, é achar que Stanislavski era um cientista, né? Tentar ver ciência no que o Stanislavski estava fazendo. Gente, o próprio Stanislavski já disse várias vezes que ele não era um cientista, que ele mesmo fala que o que ele estava fazendo não era ciência. Se cientistas depois quisessem pegar o que ele escreveu, tal, as práticas que ele propunha e analisar, que fizessem isso. Mas ele mesmo falava, o que eu estou fazendo aqui com os alunos, o que eu estou tentando aqui pesquisar, é prático. É prático. Eu vejo que funciona na prática e tento desenvolver isso. Eu não fico tentando cisar tudo que eu estou fazendo aqui, tá? E eu digo isso porque em muitos artigos acadêmicos eu percebo... o pessoal toma o que o Stanislavski escreveu e tenta ali ficar tentando achar conexões científicas. Gente, Stanislavski, ele fazia igual o próprio Laerte falou. Tipo,
O foco dele era prático e tentar passar para frente o que ele estava fazendo. As palavras que ele usava, os termos que ele usava com os alunos, com os atores, eram termos práticos, não eram termos científicos. Mas Stanislavski falava, sei lá, tarefa, super tarefa, imagens mentais. Qual que é o sentido científico de imagens mentais? De que livro que ele pegou isso aí, o significado exato da referência? Gente, não. Stanislavski, ele leu alguns livros, tal, chegou a ler uma coisa ou outra, mas ele mesmo escreve, né, fala que, tipo, ele não era um leitor ávido de livros de psicologia. Ele lia o que interessava pra ele e, sei lá, ia focar na prática. É isso. Isso é muito bom a gente ter em mente, porque senão a gente fica idealizando esses escritores, esses teatrólogos, no caso, né, como o Stanislavski, achando que eles eram gênios da ciência teatral. Não. Não. Tá? Mas qual que é o significado científico das circunstâncias dadas, igual a Laerte falou, né? As circunstâncias propostas do Stanislavski. Da onde veio esse termo? Qual cientista da época ele pegou? Não, gente, para com isso. Vamos tentar entender o significado prático do que o Stanislavski quer. Por exemplo, Demidov fala lá de... enfim, essa questão da vivência na atuação, né, que o Stanislavski propôs. Stanislavski não inventou a vivência, isso eu também já disse em alguns lugares. Em vários lugares, na verdade. Ele não inventou esse negócio de atuação viva. O que ele fez foi pesquisar mais a fundo isso, o que nunca tinha acontecido até então. Porque sempre existiram atores que atuavam de forma viva e tal. O que ele fez foi pesquisar uma forma de tentar ajudar todos os atores, ou pelo menos a maioria, a conseguirem chegar nessa atuação viva. E não ficar dependendo só de um talento, digamos assim, inato ou intuitivo. Enfim, vamos lá. Acrobacia, sabe? Muito treinamento com técnica oriental, né? De controle do corpo e tal. Porque você tem que ter um corpo muito disponível para fazer qualquer coisa, né? Então, todo esse, também para você, de novo, tá mostrando a verdade. Eu não posso olhar para um cara que tá falando que é um atleta e eu tô vendo ali um cara que não consegue nem se mover direito. Então, eu preciso, para esse cara ter essa verdade, ele precisa trabalhar esse corpo para fazer esse atleta. Então, é nisso. Aí, isso vai se desenvolvendo, né? Depois, em outros estudos, que vai gerar trabalhos em Hollywood para treinar ator de cinema e tal. Mas a base também vem tudo de lá. Esses grandes nomes de Meisner, Lee Strasberg, que treinaram grandes atores de cinema em Hollywood, vêm lá de Stanislavski, com treinamento com ele. E não tinha também uma teoria dele sobre as emoções, como sentir tristeza ou alegria? Era ele que falava que tinha que lembrar de algo que aconteceu contigo? Então, e ele começa assim, mas depois ele descarta isso, que é a tal da memória emotiva. Isso. Ele fala, isso não funciona. Que vai cair lá naquele negócio que a gente conversou lá atrás. Quando eu falei pra você que se eu me deixar tomar Exatamente. em algum lugar do meu cérebro, eu separo. Assim, é tão legal ver, no caso ele é ator e diretor de teatro, ver que o cara tá falando coisa certa, sabe? Porque o que a gente mais encontra é o cara falando coisa errada. E eu percebi que eu não voltei pro vídeo, eu vou voltar aqui, tá focado na minha cara. Enfim. Mas dá um alívio na gente. Enfim, gente, pra vocês terem ideia de quanta coisa errada chega até a gente. Isso é em artigo científico, acadêmico, de faculdade. Então é um alívio quando a gente vê pessoas aí como Laerte Mello falando coisas certas, né? E quando eu digo certo, gente, não é a minha interpretação que eu acho que é certo só porque eu concordo com ele é certo. Não, Stanislavski diz com todas as letras algumas coisas que vem gente e fala que não, Stanislavski não disse isso. Stanislavski vem e fala assim, gente, o céu é azul. Daí a pessoa vem e fala, não, Stanislavski diz que o céu é vermelho. Daí eu falo, não, gente, Stanislavski escreveu ali, o céu é azul. Daí a pessoa, não, mas não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vai lá, Laerte. Eric, eu posso machucar um ator? Ele vê isso. Se eu fico entrando nessa história de memória dramática, eu posso fazer com que uma pessoa que tem um problema psíquico sério, ela não retorne mais. Sim. Porque eu fiquei fazendo ela pensar naquilo, pra ela chorar, por exemplo. Lembra do negócio que te fez chorar muito e tal. Né, trabalha isso. Aí você vai ficar voltando naquilo, você destrói a pessoa. Sim. Né? E ela não vai conseguir fazer aquilo toda noite. Sim. Né? E a partir daí ele desenvolve qual tese para tu conseguir acessar essa... E o método do cinema, né, que o Leo Strasberg pegou e adaptou, é muito focado nessa questão da memória emocional, que, como o próprio Laerte falou, Stanislavski depois parou de focar nela, né, usar a memória emocional como a base do treinamento.
Justamente por esses motivos que o próprio Laerte acabou de falar também, que eu não vou aqui repetir. Mas o método, né, o que a gente conhece aí como método, não sei o que, no cinema, é muito baseado nessa questão da memória emocional. O ator ficar lembrando de coisa que aconteceu com ele, enfim. Tristeza sem precisar lembrar de algo. Essa coisa de você acreditar nessa circunstância que te leva a essa tristeza. Sim. Dentro daquela peça. Que me leva a acreditar que minha filha pode ter transado com um cara Cachorrinho. separatista. É a semelhança desse bebê que eu tô vendo aqui. Eu começo a desconfiar dela. E eu preciso acabar com essa bebê. Pra acabar com essa bebê, eu preciso fazer com que minha filha confie que ela pode deixar essa bebê comigo. Né? E é isso que eu fico lutando com a menina, com a minha filha. Quando eu vejo que minha filha não vai, de jeito nenhum, me entender, eu faço o que eu faço com ela em cena, entendeu? Entendeu? Então, essa crença que eu vou criando dentro dentro do que eu sei que esse personagem quer fazer, que é outro ponto que a gente estuda bastante, que é o que eu quero? Eu quero que ela me dê a bebê. Eu quero sair com essa bebê aqui pra levar pro cara que vai matar ela. Tarefa. Que eu criei na minha cabeça um personagem, né? Que enfim, a gente vai saber. Né, o que é o ator pensar, o que eu quero nessa cena, né? O que eu / personagem quero, o que eu quereria se eu estivesse nessa cena, é a tarefa, que o Stanislavski chama de tarefa. Seria a tarefa do ator / personagem, é sempre o ator se colocando no lugar do personagem. Na cena, enfim, que ele tá fazendo, específica. Que era ele mesmo, né? Mas é isso, então esse meu querer, eu tenho que ficar argumentando com ela coisas que eu acredito que vai fazer ela mudar de opinião. Mas esse conceito, ele tem como consequência a gente chegar à conclusão de que nós temos todas essas emoções disponíveis a qualquer momento. Tristeza, raiva, alegria, felicidade, tá tudo aqui em algum lugar. E trabalhando, estudando, a gente consegue encontrar o caminho para chegar. Praticando, sim, né? Você consegue chegar. Ele já tá aqui já em mim. Ele tá, e aí a gente vai começar a praticar. Então eu vou ensaiar, vou fazer muitas vezes. Vou entender por que essa personagem vai chegar nesse nível de tristeza. Né? E se a personagem chegar nesse nível de tristeza, eu vou lidar com esse acontecimento, essa circunstância dada, como essa personagem lidaria. Então isso vai me trazendo para esse estado, naquele momento, né? Que eu tô em cena. Depois isso vai sumir. Mas eu estudar, eu fazer. Eu tô até com um sorriso ouvindo ele falar. Quando tu sente tristeza sob o comando de um personagem, digamos assim, é a mesma tristeza que tu sente na tua vida? Assim, eu confesso, porque assim, como eu disse, eu não conhecia o Laerte. Eu não conheço o Laerte, nunca vi ele falando, a primeira vez que eu vejo ele falando. Já ouvi de nome, mas nunca tinha ouvido ele falando. Então eu confesso que eu já fui com uma espécie de preconceito ver o vídeo. Porque o que a gente mais tem é gente falando coisa equivocada. Enfim, eu já falei, mas eu vou repetir. É um alívio ver quando o pesquisador, o profissional ali da área teatral, tá falando coisa não equivocada. Vamos lá. É real quando algo acontece? Não. É diferente? É diferente. Porque O que o Petri falou? É eu estudar, eu fazer pra chegar nisso. Quando tu sente tristeza sob o comando de um personagem, digamos assim, é a mesma tristeza que tu sente na tua vida real quando algo acontece? Não. É diferente? É diferente. Porque aqui é uma tristeza que eu tenho controle sobre ela, quando eu tô em cena. A tristeza que eu sinto fora de cena, eu não tenho controle. Mas na hora ela machuca igual a real, ou não? Não. Ela conforme a situação, né? Se é uma situação que vai aproxima da minha vida real, ela me toca de uma forma diferente, com certeza. Ela, né? Agora, se ela não tem nada a ver comigo, ela vai ser uma tristeza que eu vou falar, entre aspas, técnica. É uma tristeza que eu aprendi a criar devido às circunstâncias que esse personagem viveu, né? E que neste momento da peça me trouxe nesse estado. Interessante. Ok, muito bom. Adorei. Gente, excelente. Se a gravação desse react ocorreu de forma boa e não vai estar cheio de erro aqui, e ela estar postável, vocês vão ter assistido. Vocês vão ter acabado de assistir esse meu react. Gente, é isso, adorei. Me falem o que vocês acharam. Tá? Me falem o que vocês acharam. Eu vou fazer mais, se esse aqui deu certo eu vou fazer mais, porque eu gosto. Tá? Eu acho importante. E o react acaba que é um formato que atrai as pessoas. E é interessante porque é um diálogo, mesmo sendo um diálogo indireto, né? Eu não estou conversando aqui com o Laerte. Eu estou trocando com ele, eu estou complementando. A partir do que ele fala, eu coloco a minha visão sobre. Isso é muito importante. Então é isso, gente. Adorei essa volta aí. Espero que vocês tenham gostado também. Redando os recadinhos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam se vocês quiserem. Na descrição do vídeo, link para quem quiser se tornar membro do canal, que sempre me ajuda. Link para o meu LivePix, que tem o QR Code aqui também. Que mais mesmo? Link para as minhas redes sociais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar não editar esse react. Vou tentar não precisar editar. É isso. E até o próximo vídeo meu aqui no canal, gente. Tchau, tchau.